Olá, bom dia, eu sou o professor Fabiano Oliveira. Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de hoje, o trabalho em grupo na internet. Bom dia, professora. Bom dia, professor Fabiano. Eu sou a professora Mara Tavares, do Rio Grande do Sul, e vamos começar com a nossa agenda do dia. Acabamos de ter a acolhida, seguimos com a agenda, depois teremos o trabalho das equipes, a problematização, a exibição de vídeo, leitura de imagem, a atividade complementar. Após isso, o momento memorial e finalizamos a nossa aula do dia com a avaliação e a despedida. Então, eu gostaria de solicitar aos professores de sala de aula que organizassem as equipes de coordenação, socialização, síntese e avaliação para que se reúnam e comecem a construir o feedback da aula anterior. Professor Fabiano, vou passar para o senhor na sequência para a problematização. Você sabe o que é um blog? Existe alguma atividade em sala de aula parecida com um blog? Professora, já teve algum blog? Já tive vários blogs. Já tive blog pessoal, já tive blog de portfólio de aprendizagem, que vem a ser muito parecido com a nossa prática do Momento Memorial. Já tive blog onde eu coloquei curiosidades sobre hobbies meus. Já fiz um blog sobre Jornada das Estrelas, eu sou tracker. Tracker. Então, já tive vários blogs, professor. Blogs e wikis também. Muito bem. Uma pessoa conectada com o mundo. Agora, o vídeo com a professora Mara. Então tá. Convido a todos vocês, então, para assistirem um vídeo para sabermos mais sobre o assunto que estamos começando. Ok? Quero que vocês prestem bem atenção, façam anotações se for necessário e eu aguardo vocês daqui a pouco para retomarmos com a leitura de imagem. Até já! Se você acompanha esta série, já deve ter se convencido que o computador é mais do que um console de jogo, uma caixa de e-mails ou uma máquina de escrever textos. Nos últimos 6 encontros, já falamos sobre hardware, software, sistema operacional. Também vimos como funcionam as redes e como a internet virou o fenômeno que é hoje. O lendário explorador italiano Marco Polo precisou bater muita perna pelo mundo afora para poder descobrir culturas, fazer negócios, falar com pessoas, aprender outras línguas, fazer amigos, propor parcerias. Tudo isso sem ter a mínima ideia do que ia encontrar pela frente. O mundo de Marco Polo era infinito. Hoje, parece que encolheu. Não só porque inventaram formas mais rápidas de ir de um lugar para outro, mas porque hoje ninguém precisa ir de um lugar para outro para descobrir culturas, fazer negócios, falar com pessoas, aprender outras línguas, fazer amigos, propor parcerias, ter ideias. Internet é, acima de tudo, lugar para interagir. Interagir é um verbo irregular. É formado pelo prefixo inter e o verbo agir. Seria algo como agir mutuamente, trocar. O ser humano estabelece uma série de interações ao longo da vida. É através dessas interações que o ser humano constrói sua visão do mundo. A internet também oferece ferramentas para facilitar a interação entre as pessoas. Dá para conversar, publicar informações, trabalhar em equipe. A internet é um espaço aberto para conexões possíveis. Veja o caso do João, 28 anos, mineiro de Belo Horizonte. João tem Twitter, blog, página no Orkut e no Facebook. E vira e mexe, publica um vídeo ou um podcast no seu blog. O João usa a internet para ficar em contato com seus amigos, para divulgar seu trabalho como músico, para dar dicas de novas trilhas e descobrir outras, é claro. João usa a internet para trabalhar à distância, para estudar e para fazer campanha pela coleta seletiva. A internet tem muita coisa. A gente não precisa usar tudo, mas precisa saber o que tem para usar quando for preciso.
O blog, por exemplo. Você sabe o que é e como funciona? O blog surgiu como uma espécie de diário online. Com o tempo, foi ganhando novas formas e conteúdo. Blog nada mais é do que um site de notícias pessoal. Os conteúdos, geralmente, são apresentados de forma cronológica, do mais recente para os mais antigos. Um blog pode ter textos, fotos, vídeos e outros tipos de materiais. Tem gente que faz blog para registrar uma viagem, tem gente que faz blog para contar histórias, tem gente que faz blog para estudar e tem gente que faz blog para fazer um pouco de cada coisa. Você já deve estar percebendo que o blog virou coisa séria. Jornalistas, professores, empresários, médicos, advogados e outros profissionais utilizam o blog para veicular notícias de interesse das pessoas. Ninguém precisa saber programação para construir um blog. O homem descobriu logo cedo as vantagens da vida em grupo. Ele precisava sobreviver e reproduzir. Foram assim que surgiram as primeiras comunidades. O termo comunidade, em geral, é usado para descrever um conjunto de pessoas que vivem em um mesmo local, sob o mesmo conjunto de normas, sob o mesmo governo ou sob uma mesma cultura. Uma pessoa pode fazer parte de várias comunidades. As novas tecnologias introduziram um novo conceito de comunidade. O que importa não é mais a proximidade, mas os interesses comuns. Uma comunidade virtual pode incluir pessoas de diferentes cantos do mundo, ou apenas os colegas da escola. Os membros de uma comunidade podem usar formas diferentes para se comunicar e interagir. A comunicação pode ser offline, quando as pessoas não estão conectadas ao mesmo tempo. A comunicação pode ser em tempo real. 2 ou mais pessoas se conectam a um mesmo serviço e passam a interagir através de textos, voz ou imagem. O nosso amigo João usa a internet para promover encontros virtuais. De vez em quando, eles encontram um americano ou um inglês que aceita participar da conversa. Mas cada um do grupo tem um horário diferente. Tem gente que trabalha, gente que ajuda a mãe, gente que gosta de dormir até tarde, gente que só acessa o computador uma vez por semana e gente que parece que dorme no computador. A solução para todo mundo participar foi criar uma comunidade dentro de uma rede social. Dessa forma, cada um acessa quando pode. Todo mundo tem uma rede social. A rede social é formada pelo conjunto de pessoas que a gente conhece ou convive em diferentes níveis. Existem páginas da web feitas para facilitar o contato com as pessoas no dia a dia. Facebook, Orkut, MySpace são uma das redes sociais mais conhecidas hoje em dia. Elas têm algumas diferenças, mas todas são gratuitas. A pessoa se cadastra e cria um perfil. Ela pode pesquisar quem está na rede e convidar amigos, parentes e conhecidos para fazer parte da sua rede social. A pessoa também pode receber convite de outras pessoas. E assim ela forma uma rede social virtual. Uma pessoa pode recomendar um disco, fazer uma pergunta, comemorar a vitória do time. Também é possível criar comunidades específicas, a partir de interesses comuns. Hoje em dia, os sites de redes sociais oferecem ferramentas que permitem fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Mas quando o primeiro site do tipo surgiu, em 2004, a ideia era simplesmente criar um espaço para publicar fotos e facilitar o contato entre os alunos de uma mesma universidade dos Estados Unidos. As redes sociais fizeram tanto sucesso que surgiu até uma versão mais compacta, o Twitter. O Twitter é, ao mesmo tempo, uma rede social e um mini blog. Twitter vem de tweet, que em português significa pio, do verbo piar. Os tuiteiros usam o Twitter para divulgar mensagens curtas, com no máximo 140 caracteres. As atualizações são exibidas na página da pessoa em tempo real. Elas também são enviadas a outras pessoas que tenham assinado para recebê-las.
Qualquer pessoa cadastrada pode seguir pessoas. Seguir pessoas é adicionar pessoas à sua rede de amigos para ver tudo que ela publica no Twitter. Os tweets são uma maneira de encontrar gente, notícias e tendências. Uma vez teve uma enchente na minha região. Ficou tudo alagado, um caos. Nem a imprensa conseguia chegar lá. E sabe como eu consegui informações? No Twitter. Mas o Twitter é apenas mais uma das tantas formas de interagir na internet. Existem também várias ferramentas que ajudam a organizar o trabalho em grupo, como o Wiki. Você conhece? O Wiki é um site que várias pessoas podem alimentar. O Wiki mais famoso é a enciclopédia online Wikipédia. Qualquer pessoa pode publicar um texto sobre um assunto, e qualquer leitor pode mudar o texto, fazer correções ou acrescentar uma informação. Existem wikis restritos a grupos de pessoas. Tem empresa que usa o Wiki para que os funcionários possam trabalhar juntos no desenvolvimento de um serviço ou produto. Tem professor que usa o Wiki para organizar um projeto especial com os alunos. O Wiki é que nem um canteiro de obras. Cada um contribui um pouquinho para construir o conteúdo. É incrível como vivemos cercados de informações por todos os lados. E imaginar que na Idade Média os livros eram escritos à mão e guardados a 7 chaves. Ninguém tinha TV, rádio, jornal. Viajar de um lugar a outro, por mais próximo que fosse, levava tempo. Ou seja, a informação não circulava. Uma pessoa podia passar a vida inteira sem saber que havia uma comunidade a poucos quilômetros que conhecia a cura para uma doença grave. Hoje, todo mundo pode criar um blog, um vídeo, uma galeria de fotos. Se quiser, pode fazer um vídeo no celular e publicar na mesma hora na internet. Marco Polo não ia fazer o menor sucesso hoje em dia. A internet está virando parte da vida das pessoas. Mas tem gente que se esquece que a internet é um lugar público e acaba colocando na rede informações pessoais, sem se dar conta do impacto que isso pode ter. Muita empresa, por exemplo, faz uma pesquisa na internet antes de contratar uma pessoa. É como se a gente tivesse também uma identidade virtual. Outra questão é a privacidade. Você não sai pela rua distribuindo telefone, endereço e outras informações pessoais. Pois a mesma coisa vale para a internet. Afinal, a gente nunca sabe quem está do lado de lá. Tem gente que aproveita esse anonimato para espalhar mentiras, calúnias e intrigas contra outras pessoas pela internet. Isso tem até nome: cyberbullying. E a pessoa que pratica pode ser punida por calúnia e difamação. O fato é que a internet cria conexões entre pessoas, entre ideias, entre informações. Mas o que a gente faz com isso é outra história. Essa liberdade às vezes incomoda. Não é à toa que alguns países costumam torcer o nariz para a internet. Tem gente que fala em inteligência coletiva. Outros vivem reclamando que só tem besteira na internet. A verdade é que a internet é só um canal. E as ferramentas colaborativas são, como a própria palavra diz, apenas ferramentas. Elas podem ajudar. Mas o que importa, no final, é o que cada pessoa faz com elas. Estamos de volta para a leitura de imagens sobre o vídeo. Gostaria que o professor da sala, a professora da sala, distribuísse a turma em 5 grupos para que cada grupo responda a uma questão que vamos propor. Então, o grupo 1 responda. Então, eu quero que responda oralmente. Detalhe. Então, o que fazemos na sala diariamente que se parece com um blog? Qual equipe da sala é responsável por nos fazer interagir? O grupo 3, o que aprendemos sobre comunidade? O grupo 4, o que é e como funciona uma rede social? E o grupo 5, o que é e para que serve uma wiki? E eu vou deixar uma dúvida para vocês que não diz no vídeo. Vamos conversar depois na volta na socialização. Eu pergunto para vocês se vocês sabem qual é a origem da palavra wiki
e o que ela significa. Então, isso vocês pensam em entender um pouquinho, mas essa não precisa responder, ok? Qual era o significado, qual era a origem da palavra wiki? E se sabiam o que significa. Os senhores, por acaso, Coloque sabem? aí pra gente. A escrita é W-I-K-I. Não, o que significa? Vamos ver pra Bom, gente. então vamos para a primeira origem. Wiki é uma palavra havaiana, certo? E significa rápido, ligeiro. Ou seja, Síntese, lembra né? quando vocês me perguntaram por que era PB Wiki, quando eu mostrei para vocês no espaço do PB lembramos. Works, e era um sanduíche, Isso. o logotipo, porque era tão rápido quanto fazer um sanduíche com geleia de amendoim. Por isso a ideia. E voltando ao wiki novamente, professor, além dela ser um termo havaiano que quer dizer rápido, quer dizer ligeiro, também é a questão da facilidade na edição. É uma ferramenta muito simples, muito próxima, parecida com o Word, Todos podem compartilhar. e todos as podem informações, mexer ao podem mesmo mexer. tempo. É uma ferramenta que permite trabalho síncrono, ou seja, ao mesmo tempo, como mostra no vídeo, e assíncrono, ou seja, dependendo do momento que cada um tem tempo, vai e trabalha junto. Você em sua casa ou na minha, podemos trabalhar, fazer o mesmo serviço, o mesmo texto Perfeitamente. dentro do... E daí já está editado como um trabalho blog, dele. diferente, por exemplo, das ferramentas do Google, que também nós podemos trabalhar dessa forma, mas ela não é divulgada, a não ser que eu coloque o link na internet. Um wiki não, ele se torna muito parecido com o blog, ele tem um aspecto semelhante ao blog, mas é uma página, pode ser até um portal. O trabalho em grupo, professor, hoje em dia, via internet, facilita muito a vida das pessoas, né? E aí Demais. você pode trabalhar junto, estando, às vezes, distante em lugares diferentes. O trabalho profissional, o trabalho acadêmico, enfim, nós temos múltiplas possibilidades de trabalho conjunto, colaborativo, na internet com essas ferramentas, professor. Então agora eu vou passar para você para que nós façamos então uma atividade complementar. Muito obrigado. A atividade complementar de hoje, eu espero que todos vocês aí participem, podem solicitar a vez de vocês. E aí eu já deixo aqui, né, professor, por favor, divida a equipe, a sua sala em 4 equipes. E relata, a atividade é relatar uma situação que ocorre nas redes sociais que geram impactos nos seguidores. Você pode escolher o WhatsApp, o Twitter, o Facebook, o Instagram e tente aí dramatizar as consequências dessa interação, ok? Na verdade, agora nós vamos trabalhar o momento memorial. Este momento memorial ele é muito particular, professor. Ele é muito pessoal, é onde o estudante vai colocar as suas aprendizagens do dia, é onde ele vai colocar as suas percepções, fazendo links com a sua vida fora da escola, ou dentro, né? É dentro, não é só ou, é dentro. Então, é muito importante que que essa escrita seja livre, ou, aliás, essa produção no memorial seja livre e criativa. Ela pode ser por escrito, através de textos, através de uma poesia, de um cordel, de um conto. Pode ser de forma mais artística, em termos plásticos, com um desenho, uma colagem, enfim. Ao modo que o aluno, que o estudante escolher, que ele quiser, ele pode usar para registrar. A nossa avaliação de hoje vai permitir que nós aqui temos o retorno daquilo que você aprendeu, de sua satisfação. Então, eu quero saber o que você achou da aula de hoje, do que você mais gostou, e para isso vocês irão criar emotions para a avaliação do dia. Crie aí aquelas carinhas muito comuns nas redes sociais, que são formas de comunicação e que expressam tanto com tão pouco. Professora, qual é o desenho? Tem algum desenho que você fica confusa quando recebe? No WhatsApp, por exemplo, aquelas carinhas. Eu sempre me incomodo um pouco aquelas que imitam um diabinho, um demoninho, porque eu nunca sei o que quer dizer, se a pessoa tá brava, se a pessoa tá consegue feliz. identificar todos com clareza? Não, nem todos. Mas os que eu mais uso são aqueles que piscam o olho, que faz careta e dá risada. O que tá triste, o que chora, né? São os mais conhecidos e os mais comuns. Às vezes, eu confesso que fico meio que sem saber exatamente o que significa, mas também confesso que eles são importantes porque ali dá um resumo muito grande da sensação e da emoção, né,
a que a pessoa está sentindo. Isso é importante para a comunicação. Alivia a comunicação também, ele é um alívio cômico na comunicação, para não parecer que a pessoa está discutindo com a outra. Porque na escrita a gente não consegue passar muitas vezes todo aquele sentimento que nós temos para com a outra pessoa. E os emojis, elas funcionam como num filme, quando o filme é muito sério e de repente alguém larga uma e tu dá uma risada. Então é um alívio cômico, dá uma leveza. Estamos muito apressados, temos que sintetizar tudo, né, em uma pequena palavra. Usa um desenho, uma imagem vale resolvem, mais que 1000 palavras, não é, professor? Tá ok? Que bacana. Quero já agradecer a todos pela participação. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Para mim, para nós, é sempre uma alegria. Eu já conto com você aqui amanhã. Continue as pesquisas aí nas salas de aulas de vocês. Professor, oriente os alunos que continuem a pesquisa sobre a importância das redes sociais, do comportamento e da ética, que amanhã estaremos aqui mais uma vez. Professora, obrigado, muito obrigado pela companhia. Eu é que agradeço, professor Fabiano, e parabenizo os meninos e as meninas da cidade de Curitiba, do Instituto, que participaram conosco na nossa aula com tantas respostas bem organizadas, bem articuladas, mostrando que a aula foi realmente significativa para eles. Gostaria então de lembrá-los nesse ritmo de amanhã, de já se organizarem hoje, certo? Hoje, para amanhã virem com as equipes para o feedback da aula de hoje. Então era isso, pessoal. Novamente foi um prazer estar com vocês e com o professor Fabiano. E adeusinho, até amanhã. Tchau, espero vocês aqui. Até amanhã.